Deus seja louvado. Título desta mensagem: Os preceitos da lei de Deus. Prezados e queridos irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, quero compartilhar com todos vós um assunto de extrema importância com respeito à palavra de Deus. Como está escrito no capítulo 7 de aos Romanos, o texto que vamos abordar vem nos informar o propósito da lei de Deus. Diz o verso 7, que diremos nós? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, qual é o propósito da lei? O propósito da lei é revelar o pecado. Prezados e queridos irmãos, um exemplo. Se você dirige o seu carro por uma estrada e nesta rodovia tem placas de sinalização com limites de velocidade de 80 por hora, se você ultrapassar a velocidade e andar a 90, você estará infringindo a lei. Mas se andar numa estrada que não tem sinalização, você pode andar à velocidade que você quiser. Pois onde não tem lei, não tem transgressão. Pois onde não tem regra, não há transgressão. Perceba então, o propósito da lei é trazer para o ser humano a consciência de que somos pecadores. E o curioso é que o apóstolo Paulo traz à tona um dos mandamentos do Decálogo. No verso 7 ele diz o seguinte: mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. E Paulo era um fariseu. E sabemos que o fariseu se gloriava na lei. E qual lei? As coisas externas, que todo mundo pode ver. Então, o que é ser fariseu? É um camarada que todo mundo pode ver e dizer, ele é santo, ele se veste de maneira diferente, ele lava as mãos antes das refeições, não come qualquer coisa, ele tem o cuidado de guardar o sábado. Ele vive de maneira que chega a impressionar as pessoas com as coisas externas. E Paulo era fariseu, mas até o dia que pôs os olhos no 10º mandamento. E qual é o 10º mandamento? O 10º mandamento é: não cobiçarás. Preste bem atenção. E por que Paulo não citou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o 9º mandamento? Bendito seja o Senhor. Ele só citou o 10º. Por quê? Porque o 10º mandamento, distinto dos 9 primeiros, é subjetivo. E qual é a diferença? A diferença é que o que é objetivo está na cara. Todo mundo vê, todo mundo nota, todo mundo percebe. Enquanto que aquilo que é subjetivo, quem vê? Somente o onisciente, onipresente, onipotente Deus. Só Deus pode ver. Irmão, às vezes estamos reunidos num lugar tão bonito, mas talvez esteja passando na mente de alguém coisas horrorosas. E está até com um sorriso nos lábios, mas na cabeça dessa pessoa está passando coisas terríveis. E quem está vendo? Só Deus. Só Deus. Então eu pergunto ao prezado irmão, à prezada irmã, quando você fica no espelho do 10º mandamento, que é subjetivo,
e você sabe que Deus está vendo o que o homem não pode ver. Aí você cai na realidade e diz: sou um pecador mesmo, sabia? Porque eu posso mostrar para todo mundo um aspecto de santidade, mas por dentro o negócio está cheio de podridão. Então, irmãos amados, qual o propósito da lei? O propósito da lei não é me salvar, e até que a lei podia me salvar, mas se eu fosse perfeito, bendito o nome do Senhor, e se eu conseguisse guardar toda a lei, ou 100% da lei, então eu seria salvo por ela. Mas, porque lá no céu não entra gente imperfeita, só gente perfeita entra lá. E como nada contaminado pode entrar lá no céu, e a lei exige perfeição, e eu não consigo ser perfeito, significa então que a lei não pode me salvar. Então o propósito da lei é revelar que eu sou um pecador e que eu preciso de um Salvador, Jesus Cristo, nosso intercessor. Diz o verso 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porquanto sem a lei está morto o pecado. Então o propósito da lei é despertar o pecado, porque sem a lei está morto o pecado. Se não tivesse escrito nos 10 mandamentos, não terás outros deuses, podia-se ter outros deuses. Se não tivesse escrito, não farás imagem de esculturas, você podia fazer imagem de esculturas. Se não tivesse escrito, honra teu pai e tua mãe, você podia desonrar pai e mãe. Se não tivesse escrito, não matarás, você podia matar. Se não tivesse escrito, não farás, não furtarás, você podia furtar. Bendito o nome do Senhor. E isso nos mostra que se não tem lei, o pecado está morto. Não há transgressão. Do verso 9 ao 11 diz o seguinte: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Mais uma vez, a Bíblia testifica que o propósito da lei é condenar o pecado. E Paulo diz: antes sem lei eu vivia. E o que Paulo quer dizer que vivia, será que ele quer dizer que vivia para Deus? Uma vida pura, uma vida santa, que viveu uma vida eterna? Será que é isso que ele está dizendo? Não, de maneira alguma. Irmão, imagine você um cidadão que é um ímpio, um ateu, um agnóstico. Ele não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus e está pecando à vontade e dorme tranquilo, sem preocupação alguma. Não tem crise de consciência. Para essa pessoa, ela está vivendo uma vida maravilhosa e está vivendo uma vida esplêndida. Por quê? Porque não conhece a lei. E é justamente o que Paulo está dizendo. Outrora, sem lei eu vivia e achava que estava tudo bem comigo, até o dia que a lei me disse, me despertou: isso aqui é pecado, isso aqui é transgressão, isso aqui leva à morte. E sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu me despertei. Agora eu sei o que é pecado. E agora parece ter mais um impulso para desejar o que é proibido. Porque o mandamento era para a vida. Deus não te dá uma ordem
Não faça isso para te matar. Ele te dá uma ordem, não faça isso para te livrar da morte. Quando uma placa é colocada para andar a 80, não é para você cair no buraco, é para que você evite acidente. Quando a lei é dada, não é para o seu mal, é para o seu bem. Ou seja, o problema não está com a lei, o problema está em nós obedecer ou não obedecer à lei. Note o que diz o verso 11: porque o pecado, prevalecendo pelo mandamento, me enganou. Então ele está afirmando o que o pecado faz com a gente. Nos engana. Será que alguém pensa que o pecado é feio, rabudo, chifrudo, cuspindo fogo, com cheiro de enxofre, e mostra a carranca, a caveira e o inferno com todo o seu tormento, dizendo: se você pecar, é isso que você vai ter? Não, não é assim. O que ele apresenta, ele mostra um prato de delícias, as taças borbulhantes, as vantagens, os prazeres, e o pecado faz o quê? Nos engana, prometendo satisfação, glórias a Deus, e que vamos escapar das consequências. Não, isso é um engano, não é uma brincadeira. Bendito seja o nome do Senhor, mas é um engano de morte. Pois diz o verso 11: me enganou e me matou, pois o salário do pecado é a morte. Agora vejamos as virtudes da lei. E está escrito no verso 12: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei, primeiramente, é santa, pura, não tem nada pecaminoso na lei. O mandamento é justo no sentido de que ele alerta para nós os benefícios da obediência e também alerta para nós as consequências da desobediência. E não deixa nada escondido. E é bom porque o propósito da lei é a vida eterna. Mas o pecado que está dentro de nós, despertado pela lei, nos leva à morte. Veja a malignidade do pecado, verso 13. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Note bem aqui duas perguntas que Paulo faz. A primeira está no verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? E a resposta: de modo nenhum. A segunda pergunta está no verso 13. Acaso o bom, que é o mandamento da lei, se me tornou em morte? E a resposta é a mesma: de modo nenhum. Note bem que Paulo está afirmando que o pecado é excessivamente maligno e é pior do que você pensa. O pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que o desemprego, o pecado é pior do que a morte. Sabe por quê? Porque a morte não pode separar você de Deus. Mas o pecado separa. O pecado é pior do que o inferno, porque o inferno não é a causa, é a consequência. A causa do inferno é o pecado. Portanto, prezado e querido irmão, quanto a nós, temos grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E corramos com coragem a corrida que
está à nossa frente, com os nossos olhos fixos em Jesus, pois é dele que depende a nossa fé, desde o começo até o fim. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.